Boa noite, então, meus amigos internautas. Estamos aqui mais uma vez para fazermos um comentário sobre o Livro dos Espíritos e com os comentários agrupados aí de Miramês. Gostaria, então, de iniciar esse momento de hoje com uma oração. Vamos, então, fechar os nossos olhos brevemente por esses instantes, elevar os nossos pensamentos ao plano espiritual mais elevado, agradecer por esse momento onde estamos cada vez mais divulgando a doutrina maravilhosa do Consolador, do Cristo Redivivo, pelo nosso codificador Allan Kardec. Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, ao nosso anjo de guarda, que eles possam, nesse momento, compartilhar conosco toda a intuição para esse aprendizado, para essa conversa, para esses pequenos ensinamentos que faremos agora, e que possamos estar num ambiente apropriado, adequado e iluminado, e que as pessoas ao nosso redor possam compartilhar conosco esses bons fluidos. Que assim seja. Muito bem. Então, como é de sempre, né? Nós vamos começar a fazer uma leitura de uma mensagem. E nessa leitura vamos, assim, convidar o nosso querido amigo Vladimir, que ele vai ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso psicografado por Chico Xavier, que é a mensagem número 2, e também ditada pelo Espírito Emmanuel. Isso. A mensagem número 2 do livro Caminho, a Verdade e a Vida, ela é bem específica e muito coesa, porque ela diz o seguinte: Jesus, ele estava num determinado ambiente com os pescadores e se referindo a um deles disse assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Isso está no João, capítulo 21, apóstolo João, capítulo 21, versículo 22. Vamos entender o que Jesus Cristo queria nos falar com essa frase. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida aos outros, de irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convidado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Isso quer dizer o seguinte: nem todos recebemos a tarefa mais adequada para nós, mas nem por isso quer dizer que não temos a capacidade para executá-la. Talvez tenhamos dificuldades para compreender essa tarefa, né? Por isso que nós temos que receber a compreensão dos nossos irmãos. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar, né? Então, esse olhar de crítica que nós fazemos, ele pode ser muito mais um olhar de cuidado, de zelo, de atenção, de orientação, de apego, né? Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa, né? Aquele burburinho que acontece entre os colegas que estão, às vezes, participando e não estão perfeitamente ligados à ação, né? Quem penetrará, porém, o campo das causas, estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar o acontecimento através de o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou,
nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador que Cafarnaum. Ele disse assim: que te importa a ti? Segue-me tu. Então, o que diz essa palavrinha, essa observação que Jesus fez? Não se preocupe com aquele seu irmão. Simplesmente siga os passos de Jesus Cristo. Aquele irmão não será uma ovelha desgarrada. Jesus Cristo o arrebanhará. É isso. Só lembrando, né, para os nossos queridos irmãos internautas que nos assistem, né, esta obra contém o texto integral do Livro dos Espíritos, e que é uma obra basilar da doutrina dos Espíritos, acompanhada dos comentários do nosso irmão maior, né, Miramês, que realmente ele teve uma missão junto com o João Nunes Maia, para que nós possamos estar trazendo este conteúdo. E tais comentários, eles têm uma função de estar facilitando o entendimento da filosofia espírita, e esta obra é composta de 20 volumes. O caro internauta ele pode acessar, procurando no Google, Livro dos Espíritos, Comentários de Miramês. E aí, cada comentário sobre cada pergunta correspondente, ele pode estar fazendo o acompanhamento posteriormente através dessas condições, porque aqui nós colocamos algo mais para que ele possa estar entendendo e fazendo um norteamento do seu caminho, do seu progresso espiritual dentro dos conhecimentos espíritas. E dentro disso, como sempre é dado uma informação a mais, então o Vladimir agora vai fazer uma continuidade da apresentação da obra, do conteúdo do Pentateuco, elaborado por Allan Kardec, e essas informações são para aquele internauta que está chegando agora e desconhece algumas informações sobre a doutrina espírita. Então vamos ouvir seus comentários. Bom, então vamos fazer uma pequena apresentação da continuidade do Livro dos Espíritos, onde, a partir dele, teve uma sequência, os livros do Livro dos Médiuns, que é uma sequência do Livro dos Espíritos, que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Tem a sua fonte na parte segunda, a partir do capítulo 6, Vida Espírita, do Livro dos Espíritos, né? E toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada no Livro dos Médiuns, principalmente a referente ao capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O livro dos espíritos, dos médiuns, reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. O Livro dos Médiuns é o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Ou seja, como a doutrina é uma fé raciocinada, lógica, está aí o livro que nos dá todo o embasamento, toda a segurança, toda a estrutura para que a gente se enverede por essa senda das comunicações com o mundo espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma sequência também do Livro dos Espíritos, da terceira parte do livro, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, né? Evangélica porque é a moral de Jesus Cristo, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece
e da prática da caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral do Cristo Jesus para todas as pessoas de qualquer crença, desenvolvido pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas, recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns nesse livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas, sobre questões evangélicas. Ou seja, Allan Kardec fazia um questionamento ao mundo espiritual e lá determinados espíritos se apresentavam com nomes, né, para que fosse assinado aquela comunicação a respeito especificamente daquela questão. É bastante interessante. Muito bem, então. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje nós vamos estar abordando, ainda no capítulo 1, que trata sobre a questão de Deus. Na questão número 2 do Livro dos Espíritos, as causas primárias, Kardec pergunta aos espíritos, Deus e o infinito. E ele faz a segunda pergunta, ela é numerada de número 2. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido e é infinito. Então, essa é a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec. E os comentários de Miramês, ele vem nos trazer enriquecimento, e quando que ele diz o seguinte, a questão da grandeza do infinito. O infinito, como que é desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, e ainda mais, se encontra onde achamos a permanência do nada. Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois desta forma agem também os animais. Então, infortunados, o que significa? São aqueles que são marcados por tragédias, né? Então, é uma tragédia, por exemplo, que os amigos espirituais nos transmitem, que se realmente nós acreditamos somente naquilo que nós tocamos, tá? Então, praticamente, somos desafortunados quando pensamos nessa linha de pensamento, porque nós deixamos muitas coisas de aprender. E aí ele continua. A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar, definem a existência de forma energética, senão inteligência exuberante, capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito em todas as direções do macro e do microcosmo. Eu gostaria aqui de fazer, por exemplo, uma comparação, o que o Miramês nos trata. Por exemplo, assim, o eucalipto. Nós sabemos que é uma planta que ela é muito cultivada e ela tem diversas aplicações. E na questão de energia, celulose, papel, laminação, serraria, medicamentos como cosméticos, tecidos, etc., né? Só que realmente o homem, ele não criou o eucalipto. Quem foi que criou essa primeira semente, né, foi Deus. Então, o que Deus nos dá? Deus nos dá uma semente para que nós possamos poder cultivar. Então, essa grandeza ainda, a ciência, de uma certa forma, não chegou a nos mostrar em relação a isso. Mas os amigos espirituais, respondendo essa questão da questão do infinito para Kardec, eles nos dão uma ideia entre a ciência e o homem para que nós possamos estar tendo uma ideia em relação a nós. Nós vamos perceber que o cultivo, por exemplo, do nosso solo, do nosso íntimo, como foi colocado na mensagem inicial que o Valim deu, e realmente isso faz com que nós possamos
trabalhar cada vez mais as nossas dificuldades. Então, à medida que nós conhecemos como está o nosso solo íntimo, nós vamos colocar sementes boas para que realmente possam crescer coisas boas. Continuando, se sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Compete a nós outros darmos as mãos em todas as taxas da existência e alistarmos na escola do Senhor, sem perda de tempo, sem desprezar o espaço, a nós oferecido por misericórdia do Criador. Então, juntos, quando nós começamos a entender a aplicação do Evangelho, praticamente vamos estar o quê? Entendendo a questão do infinito, porque cada um tem um convite para fazer a sua parte, né? Muito bem. Estamos situados em baixa escala, no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores, que nos sustentam todas em plena harmonia, como microvidas nos céus da divindade. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Então, o homem, na luta pela sua sobrevivência do planeta, penetra nos domínios da experiência e, em função destas, encontra o amor e sabedoria. Então, à medida que esse conhecimento vai se ampliando e vai vendo o contexto total, então ele se torna conhecedor do amor e da sabedoria divina. Então, é isso que realmente Miramês nos chama atenção. E, por outro lado, também, como ele diz aqui, nós estamos numa baixa, a nossa escala espiritual é muito baixa, é que ele quer dizer que nós estamos, assim, num acanhado estágio evolutivo em que nós nos encontramos que dificulta o entendimento e a ação de Deus através de sua providência, simultaneamente junto de tudo e de todos. Mas ela se faz do mesmo modo que o Espírito, ao se irradiar por todos os lados. Ou seja, à medida que nós vamos, assim, tendo mais autoconhecimento sobre nós mesmos, então nós vamos estar mais conhecendo essa providência divina que está ali à frente a nós. Vivemos em um mundo de duras provas, de reajustes em busca de harmonia. O Cristo é a porta dessa felicidade, nos ensinando a conquistar este estado da alma com as nossas próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade suprema. Olha que mensagem bacana, né? Nós todos estamos enfrentando ainda as nossas provas, e o que ocorre é que nós devemos não desanimar, não desistir, porque o desenvolvimento espiritual nessa questão permite à criatura conhecê-lo cada vez melhor, sentindo quem? A Deus em si mesmo, porque todos nós estamos integrados com a natureza divina. O infinito é infinito para nós, para Deus é o seu lar, onde vibra amor e onde o perfume exalante é a alegria na sua pureza singular. É de ordem comum, nos planos superiores, que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos despertam no coração, primeiramente para a luz do entendimento. Né? Então, que lições elementares seriam essas? Combater o orgulho, o egoísmo, as paixões, os elementos que despertam a sensualidade, o mau uso do poder, a má aplicação da fortuna. Né? Então, o que nós entendemos é isso hoje. Então, Miramês nos lembra dessas questões todas. Querer buscar e entender o profundamente desconhecido sem se iniciar nos rudimentos de educação espiritual é perder tempo, é andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. Se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito, principiemos na autoeducação dos costumes, observando que quem já fez este trabalho
e copiemos lutas que os seus da nossa mente abrir-se-ão e as claridades da sabedoria universal nos banharão com o esplendor da conscientização da verdade. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, é necessário e se faz começar a entender o infinito da alma, né? Então, é essa questão que o Mirabês nos traz, e gostaria também de convidar o Vladimir, se ele pode fazer uma apreciação sobre isso, sobre essa questão. Ah, sim. Eu acho que essa mensagem, Jimmy, ela é bastante interessante e abrangente. Apesar das palavras que Mirabês utiliza, são muitas vezes bastante assim profundas e às vezes deixam a explicação mais simples, ao entendimento mais simples, uma pequena dificuldade, né? Por exemplo, quando ele fala, se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito, principiemos na autoedificação dos costumes. Aí, no meu entendimento, está muito claro uma reforma íntima, né? Nós precisamos a nos comprometer a fazer esse trabalho de autoeducação. Esse trabalho de autoeducação é pegar a doutrina de Jesus Cristo, todos os ensinamentos de Jesus Cristo, e trazer para o nosso dia a dia, né? Porque Deus está num universo. Esse universo é infinito, né? E essa infinitude nos é desconhecida. E esse desconhecimento, ele tem que ser descoberto para que a gente possa se agraciar, né? E para isso, há necessidade da reforma íntima, né? Outro detalhe que ele fala aqui, que está bem claro também, é querer buscar entender o aprofundamento desconhecido, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual. Ele também está falando da doutrina espírita, né? É a doutrina espírita que a fé raciocinada, com toda a sua codificação feita por Allan Kardec, é que vai nos dar esse embasamento para a gente poder crescer, né? Tem outro detalhe que fica bem claro também, quando ele fala, basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição, da perfeição de Deus, para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. Aí eu até coloco aquela frase que muita gente às vezes fala, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Né? A gente tem que entender isso, né? As Isso. coisas que acontecem conosco nunca é por acaso. Sempre é pela necessidade da providência divina agindo sobre a gente. É claro que nós temos o livre-arbítrio, né? A gente gosta, às vezes, de apanhar bastante para depois aprender. Mas a providência divina está sempre nos acompanhando e Deus jamais nos abandona, né? Então, esse complemento aí, acho que fica legal também. Não, é interessante que foi colocado isso, Vladimir, porque às vezes, assim, o internauta que nos assiste agora, às vezes está chegando e deve estar trazendo conhecimentos de outras teorias filosóficas. E a gente sempre recomenda que, para poder entender o Espiritismo, ele tem que começar a fazer a leitura das obras básicas, né? Como você mencionou já no programa passado, que é a questão do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, e assim por diante. Porque não adianta trazer conhecimento de outra linha para poder entender a doutrina espírita, porque não vai conseguir. Ele tem que pegar esse compêndio, começar a fazer uma leitura, e depois que ele tiver um certo entendimento, talvez ele possa até fazer comparações, mas sem que, vamos dizer assim, sem que prejudique o sentido
real do conhecimento espírita, né? Porque ele nos, como o Miramês nos coloca, a questão da autoeducação, só vamos poder entender essa questão quando nós enxergamos os pontos nossos, o orgulho, o egoísmo, em que ponto eu tenho de orgulho em questão de egoísmo, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, me faz uma crítica e para melhorar, e às vezes eu entendo que essa pessoa está me fazendo um mal, e na realidade não é isso, né? Então o que me falta é entendimento para poder entender, porque às vezes uma pessoa, ela nos faz uma crítica acentuada, para que nós possamos melhorar. E a situação, às vezes, ela é delicada. Então, eu entendo como uma afronta. Aí que está o problema. Você quer acrescentar Não mais alguma entendi, coisa? não entendi o que você falou, Jimmy. Desculpa. Você não Eu, quer acrescentar mais alguma coisa? assim, eu acho que o comentário que foi agregado ali agora dá mais ou menos uma finalização, né, Uhum, nessa explanação que nós fizemos aí, né? tá Sem certo. dúvida nenhuma, o complemento do estudo da doutrina espírita feita pelos livros da codificação é extremamente importante para isso, né? O Espírito Miramês, que foi psicografado por João Nunes Maia, ele realmente ele dá uma explanação bastante suave nesse entendimento, né? O estudo desse livro, né, que nós estamos fazendo o livro dos Espíritos com esse tipo de comentário, vai facilitar bastante o entendimento e vai auxiliar aí aqueles irmãozinhos que queiram nos acompanhar nesse investimento aí, Tá certo. Então, tudo certo? bem. Tá bom. Então, só agora fazendo um resumo, né, do que nós tratamos hoje, para vocês poderem estar entendendo, né? Então, hoje nós falamos sobre a questão número 2, o que se deve entender por infinito, e a resposta é o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E alguns pontos importantes da questão do Miramês que ele coloca, né? Se sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é infinito, que está configurado na ordem, né, da natureza divina. Depois, vivemos em um mundo de duras provas e reajustes em busca de harmonia. Por outro lado, também colocou que o infinito é infinito para nós, para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria na sua pureza singular. E também, quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. É que ele diz a respeito da autoeducação. Então, o nosso companheiro de hoje, que nos assiste hoje, já tem um belo resumo para a gente para poder pensar e meditar nessas questões. Então, agora Não se vamos. esquecendo, né, Jimmy? Não se esquecendo das dúvidas, né, que possam vir a Sim, acontecer e o contato que possa querer fazer conosco, né? O e-mail é o meimei.kardec@gmail.com, muito bem certo? lembrado, Vladimir. Muito bem, já estava Isso. esquecendo disso. Muito E aí obrigado. um de nós dois acaba respondendo aí com muito prazer. Isso. É só enviar essas dúvidas que nós vamos estar respondendo uma a uma. Bom, então, como nós estamos já chegando ao final, queremos agradecer a participação do internauta que nos assiste, independente do horário. Então, agora vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor, queremos te agradecer pelo teu carinho, pela tua paz que neste momento nos envolve. Senhor, que possas abraçar os nossos irmãos do Sul, que a tua luz possa fortalecer os seus corações. Pelos governantes do nosso planeta, pelos nossos irmãos que se encontram distantes do nosso Criador, pelas mãos caridosas que esparramam o bem, e, Senhor, pelos nossos lares, dos nossos entes queridos, para que a harmonia do teu coração possamos poder abraçar através do trabalho, do estudo,
das oportunidades que o nosso Pai nos concede na tua seara bendita. Que assim seja. Então, desejamos a todos um bom final de semana, né? Uma boa semana para todo mundo, e assim retomamos na próxima segunda-feira. Boa noite a todos. Boa noite, que assim seja.